Olá, você já ouviu falar em mínimo existencial? Não? Pois é disso que vamos tratar neste Agenda Econômica. A figura do mínimo existencial foi criada na Lei do Superendividamento, aprovada pelo Congresso em julho de 2021. Ele é a parte da renda de uma família destinada a garantir a sobrevivência do grupo e que não pode ser comprometida com o pagamento de dívidas. Só que, ao aprovar a lei, os parlamentares deixaram para o governo federal a definição desse valor mínimo. Em julho deste 2022, saiu o decreto presidencial. Ele veio deixando os endividados em uma situação delicada. De acordo com o governo, bastam 25% de um salário mínimo para uma família sobreviver por um mês, ou seja, R$ 300. Todo o resto da renda pode ser comprometido em negociações de pagamentos da dívida. Sua família sobreviveria com R$ 300 por mês? O Ministério Público Federal acha que nenhuma família sobrevive e, por isso, entrou com uma ação para derrubar o decreto do presidente Bolsonaro. Para esclarecer como anda essa questão, eu converso com a Procuradora da República, Mariane Guimarães, coordenadora do Grupo de Trabalho Consumidor do Ministério Público Federal. Mariane preparou uma nota técnica que embasou a ação contra o valor do mínimo existencial. Procuradora Mariane, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia, pelo convite. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com o cidadão brasileiro, principalmente o de baixa renda, e tentar explicar um pouquinho, para ele do que seria esse mínimo existencial. Procurador, o cidadão brasileiro está muito endividado, né? Pesquisa recente de julho, agora desse 2022, feita pela Confederação Nacional do Comércio, mostra que 70% das famílias estão endividadas e esse assunto já vem de algum tempo, essa situação já vem de algum tempo, e a aprovação da Lei do Superendividamento em julho de 2021 foi comemorada aí pelos órgãos de defesa do consumidor, e os PROCONs, o IDEC, o próprio Ministério Público, como um marco exatamente para pôr fim à exploração das instituições financeiras sobre as pessoas endividadas. Eu queria que a senhora nos explicasse qual é a importância da definição desse mínimo existencial. Antônia, foi feito um estudo nos Estados Unidos que ranqueou mundialmente o índice de vulnerabilidade financeira dos principais países do mundo. 144 países foram ranqueados. E desses 144, o Brasil ocupa o vergonhoso 74º lugar, posicionando-se, para você ter uma ideia, atrás de países muito pobres do continente africano, como Madagascar, Togo e Zimbábue. O que isso significa? Que o Brasil é um país que carece muito de educação financeira. Nós temos aí, como você bem definiu, uma quantidade muito grande de população de baixa renda que já está super endividada. Por quê? Porque além da gente não ter educação financeira, o nosso salário mínimo é um salário que, notoriamente, qualquer dona de casa pode dizer isso, ele não é suficiente para suprir nem as necessidades básicas garantidas pela Constituição Federal, que são habitação, vestuário, saúde, educação, lazer e cultura. Qualquer dona de casa pode te atestar que com um salário mínimo ela mal consegue pagar o aluguel e as contas de água e luz. Para ela pagar a educação, o material escolar, os remédios da sua família, ela tem que fazer verdadeiras acrobacias financeiras. Agora, isso aí é o salário mínimo, né? O salário mínimo é definido em cima dessas questões, desses pontos, mas eu queria que o senhor nos explicasse essa figura do mínimo existencial, que foi criado na Lei do Superendividamento. O que ele, e esse valor, né, que foi definido pelo governo, o que é esse mínimo existencial da Lei do Superendividamento? Ele é diferente do salário mínimo? A definição dele é diferente? Sim, juridicamente é diferente. O salário mínimo, todo mês de janeiro, ele é definido pelo governo federal, né? Atualmente, salvo engano, é R$ 1.044.
é o nosso salário mínimo. A lei do superendividamento, que é a 14.181 de 2021, ela criou no Código de Defesa do Consumidor alguns artigos. Então, ela inseriu no artigo 6º, como um direito básico do consumidor, a preservação do mínimo existencial, nos termos de uma regulamentação futura que veio a ser esse decreto agora editado em julho do ano passado, que é o que está criando aí um alvoroço na comunidade científica e nas associações de proteção do consumidor. O que seria esse mínimo existencial? É aquele valor mínimo do salário de qualquer cidadão que não pode estar sujeito a nenhum crédito, ele tem que ser preservado para que ele satisfaça as suas necessidades básicas de moradia, de aluguel, de alimentação, de vestuário, de transporte e de saúde. Então, esse mínimo existencial, ele não pode estar... as empresas que ofertam créditos para o cidadão brasileiro, elas esbarram nessa barreira do mínimo existencial. Antes, qualquer banco, e até hoje, qualquer banco sério, os principais bancos, Bradesco, Itaú, Banco Caixa, eles se recusam a fazer empréstimos que ultrapassem os 70% do salário do cidadão de baixa renda. Por quê? Eles entendem que se a pessoa comprometer mais de 70% da renda dela com dívidas, ela não consegue sobreviver com 30%. Isso é banco falando, é Banco Central falando, bancão falando. Aí o que o governo federal fez? Para regulamentar essa lei tão celebrada, que foi a 14.181 do ano passado, de 2021, ela editou agora um decreto que veio regulamentar, né, o Código de Defesa do Consumidor, que é o decreto 11.150, foi publicado no dia 26 de julho de 2022. E o que ela disse? Que ela entende que é suficiente para o cidadão de baixa renda sobreviver, ele sobreviver com apenas 25% do salário mínimo. Ou seja, ele liberou para o cidadão de baixa renda 75% da sua renda, quer dizer, que é do salário mínimo, para que ele possa ter acesso a crédito. Agora, eu queria que a senhora nos explicasse por que, quer dizer, a lei ela cria a figura do mínimo existencial. Mas ela deixou essa figura para ser regulamentada, esse valor para ser regulamentado pelo Poder Executivo. Então, eu queria que a senhora nos explicasse como é que ele foi definido em 25% do salário mínimo, e é exatamente essa a questão. O salário mínimo já é o mínimo definido por conceito básico e por lei, que é o mínimo para uma pessoa sobreviver, não é nem uma família, é para uma pessoa. Como é que vem o decreto e regulamenta esse mínimo existencial da família como sendo 25% de um salário mínimo? Por que ficou para o Poder Executivo regulamentar isso aí? É porque a própria lei do superendividamento, ela deixou essa brecha. Ela disse que o mínimo existencial deveria ser regulamentado em lei própria. Aí o governo federal, então, editou esse decreto para regulamentar o que seria criar um mínimo existencial por si só. É uma conquista do cidadão, porque você está garantindo ao cidadão que aquele valor não pode ser arrestado pelo banco, que o banco não pode tirar da conta dele aquele valor, que aquele valor tem que ser preservado em qualquer situação, mesmo que ele estiver devendo meio mundo, aquele valor, para manter o princípio da dignidade da pessoa física garantida pela Constituição, aquele valor não pode ser objeto de cobrança. Então, isso em si foi uma vitória. O que causou perplexidade para nós é o valor que o governo federal entendeu que poderia ser dimensionado como protegido. Ou seja, hoje, o cidadão que percebe um salário mínimo, ele só tem a proteção legal de 25% do salário mínimo. Os outros 75%, sabe quanto dá isso por dia, Márcia? R$ 10,10 por dia. Ou seja, o cidadão,
para fazer tudo isso que eu estou te falando, pagar a conta de água, de luz, comida, transporte, alimentação, lazer, cultura, que na verdade lazer e cultura é uma falácia, que quem vive com um salário mínimo não tem nem lazer nem cultura, isso é uma falácia jurídica. Está só na Constituição, não é, na prática não é cumprido. Eu não conheço nenhuma pessoa que sobreviva de um salário mínimo que vá ao cinema, ao teatro, não conheço. Mas o que o decreto diz? Que apenas R$ 10,10 é o que a família tem de proteção jurídica de que não pode, nenhum credor pode cobrar dela. Acima disso, se ela se endividar nos outros 75%, o credor estará autorizado a cobrar dela essa dívida. Quando você dá... Qual é a intenção do governo federal editar o decreto? Nós vivemos um momento de recessão econômica mundial, causada pela pandemia. Não é culpa só do nosso governo federal. Isso é um problema que mesmo os países de primeiro mundo estão vivenciando. Nós ficamos 2 anos trancados dentro de casa, a economia parou. Então, a economia precisa crescer, porque ela retrocedeu mundialmente e o Brasil foi tão vítima disso quanto os outros países. Então, a intenção do governo federal até não é ruim. É você aumentar o limite de crédito para que a população possa comprar mais, financiar mais produtos, né? Financiar a sua geladeira, o seu fogão, a sua cama, a sua televisão, e isso movimenta no curto prazo a economia, dá um fôlego para a economia para ela voltar a crescer. Então, no curto prazo, isso é interessante. Só que o legislador ele tem que ter uma responsabilidade de médio e longo prazo, porque o cidadão que sobrevive, que ele não vive, ele sobrevive com salário mínimo, ele vai estar realisticamente super endividado. Essa é uma realidade. Foi feita também uma pesquisa que apurou que 80% das pessoas de baixa renda estão super endividadas e que dessas, mais de 75%, e que dessas, 80% não consegue sair do superendividamento se não tiver ajuda do poder público. Como é que a senhora acha? É um número muito grande. Como é que a senhora acha que deveria ter sido feita essa regulamentação desse mínimo existencial? Porque na prática se a pessoa está devendo ao banco, e ela recebe o salário por aquele banco, ele pode arrestar da conta dela aí os 70% então do salário mínimo, deixa lá só 30%, que hoje dá os R$300. Exatamente. Se ela fizer uma dívida, um empréstimo consignado em banco, né? Se ela fizer um empréstimo com o próprio banco consignado, por exemplo, se for um servidor público que for consignado em folha e ele ganhar um salário mínimo, hipoteticamente o contra-cheque dele já vai vir com 70% descontado. Ele vai receber líquido 30% se for um servidor público. Se for uma pessoa que não é servidor pública e ela fizer um empréstimo com o banco em que contratualmente fique lá contratado, que o banco pode descontar da conta dela os 70% que ela pediu emprestado, ela só vai sobreviver com os outros. Eu estou falando hipoteticamente, isso vai ser analisado contrato a contrato. Tá. Então, e como é que a senhora acha que isso deveria ter sido regulamentado? Pois é, o que todas as associações de defesa do consumidor, por unanimidade, e o Ministério Público Federal, inclusive a Associação Nacional de Membros do Ministério Público, que foi quem ajuizou a DPF 1005, que está hoje com o ministro André Mendonça, acham é que quem recebe na faixa de 1 a 5 salários mínimos só pode ter comprometido, no máximo, 70% da sua renda. Ou seja, 30% tem que ser preservado, como mínimo. Isso é assim, como piso mínimo de quem ganha na faixa de 1 a 5 salários mínimos. 25% a gente entende que assim, no longo prazo, o que vai acontecer? Essa família não vai conseguir crédito, porque como ela vai penhorar 70% do salário dela em dívidas, e aí ela vai entrar no Serasa, o nome dela vai ser negativado, no curto prazo ela vai achar uma beleza, porque ela está passando dificuldade, então ela vai conseguir mais crédito, ela vai contrair mais dívida. No médio prazo, como o nome dela vai ser negativado, se já não estiver, ela não consegue mais nenhum tipo de financiamento, nem para o essencial.
né? Na Seja verdade, lá. o que a senhora está dizendo é que as pessoas têm uma dívida, elas vão ao banco pedir dinheiro emprestado para pagar essa dívida, ou seja, elas transferem a dívida de lugar, né? Põe a dívida de uma pessoa física, por exemplo, de uma loja, para o banco. E aí elas terminam se endividando mais. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho esse mecanismo, porque, né, a gente está aí nesse momento de superendividamento, e eu queria que a senhora, a partir da sua experiência, nos explicasse uma coisa. A gente tem hoje um descontrole das famílias brasileiras, ou a gente tem um mecanismo que prende essas famílias nessa roda viva de dívidas, ou a gente tem as duas coisas? Hoje os PROCONs, eles têm feito um trabalho brilhante de fazer aqueles feirões de quitação de dívida. Normalmente, uma ou duas vezes por ano, os PROCONs nos estados convocam a população a comparecer nos balcões do PROCON. Aí o que eles fazem? Eles chamam todos os credores daquele indivíduo que topa participar desse feirão, e aí ele abre o jogo, fala assim, olha, esse cidadão ele está super endividado, ele não tem condição de pagar esse valor X que ele está devendo. Se vocês derem um desconto de 70% da dívida, vocês recebem 30%. Vocês preferem receber 30% ou não receber nada? Então, hoje, e já há hoje também juizados especializados em superendividamento que fazem também esse trabalho, mas aí com o apoio de um juiz estadual que vai também presidir esse acordo. Então, na prática, o que o credor vê? Ele falou, olha, realmente, eu estou vendo o contra-cheque do cidadão, estou vendo o tamanho da dívida dele. Hoje, nós ainda temos mais um agravante. Com o IPCA em 14%, né, com o Selic em 14%, qualquer dívida que você contrair, com juros de 14% e o salário mínimo subindo R$10 por ano, 10, 20 reais no máximo por ano, a dívida é impagável. Isso aí qualquer pessoa que fizer as 4 regras de matemática, não precisa nem ser economista, ela sabe que é impagável. Então, na prática, a gente tem conseguido tirar algumas pessoas desse fenômeno do superendividamento com essas anistias. Mas isso é uma solução assim, emergencial. Ela não resolve o problema no longo prazo. Eu só vislumbro, atuo nessa área de defesa do consumidor já há mais de 20 anos, e eu só vislumbro com a minha experiência 2 soluções. Primeiro, que é a mais difícil, o governo federal se empenhar em fornecer um salário mínimo mais digno para o cidadão de baixa renda que sobrevive só com o salário mínimo. Porque um cidadão que tem uma renda alta, quando ele fica sem aumento, o impacto disso para a sua renda, ele sente também, porque tudo sobe. A escola do filho sobe, o supermercado sobe, a gasolina triplicou, ele sente. Mas ele tem uma margem que a gente chama de reserva financeira, que ele pode trabalhar essas subidas. Quando a pessoa trabalha no mínimo e ela não tem margem de segurança, que a gente chama de reserva financeira, qualquer aumento de R$1 no saco de arroz tem um impacto na vida de uma pessoa que sobrevive do salário mínimo imenso, porque ele não tem de onde manobrar, ele não tem reserva. Procuradora, os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público, né, vocês todos trabalharam nesse sentido de pedir na Justiça a anulação desse decreto. Como é que isso pode ser feito? Vocês entraram no Supremo Tribunal Federal como é que fica essa questão do decreto enquanto está transcorrendo essa ação? Bom, só para terminar o que eu estava dizendo, a outra solução que eu acho mais fácil e mais rápida e mais viável é a gente trabalhar com seriedade a educação financeira nesse país. O cidadão, há pesquisas que dizem o seguinte, que o cidadão endividado, quando ele contrai dívida, ele não tem a percepção do risco que ele está correndo, porque ele não entende o que é Selic, o que é taxa de juros, o que é juro composto, ele não tem esse entendimento. Então, quando ele contrai, ele só vê assim, olha, essa televisão aqui, que custa R$1.000, se eu financiar ele em 36 vezes, ela vai para 3.000, mas eu dou conta de pagar a prestação. Ele só vê isso. Ele não entende o juro composto que está embutido ali, que a televisão de 1.000 dele está saindo para 3.000. Ele não entende. Então, acho que isso aí é a solução primária que o governo federal deveria investir. Nas escolas, no trabalho, na televisão, fazer programas de televisão
que leve ao cidadão que tem pouco entendimento, né, assim, de economia e jurídico, do risco que ele está correndo. Esse eu acho que é fundamental a gente dizer. Agora vamos dizer das ADPFs. Foram ajuizadas agora, semana passada, duas importantes ADPFs. O que é uma ADPF? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação em que você questiona perante o Supremo Tribunal Federal a validade de uma lei, norma ou decreto. No caso dessas ADPFs, está se discutindo alguns artigos desse decreto, principalmente no tocante aos artigos que estabeleceram o mínimo existencial. Mas enquanto eles estão discutidos, desculpa só um minuto, enquanto eles estão sendo discutidos, eles estão suspensos ou eles estão valendo? Não, por enquanto não, eu vou dizer o que aconteceu. Entrou primeiro a ADPF 1005, que foi da Associação de Membros do Ministério Público, e logo 2 dias, 1 ou 2 dias depois, a Associação de Membros de Defensores Públicos de todo o país ajuizou outra ADPF. Caíram para o ministro André Mendonça, que determinou a conexão das duas ações para elas correrem juntas e deu um despacho dizendo que, como o assunto era muito complexo, ele dava 10 dias para a AGU e para o PGR Augusto Aras se manifestarem nos autos sobre o entendimento deles sobre o mínimo existencial, que aí, no caso, cabe à AGU defender o governo federal, né? O advogado-geral da União cabe a ele defender a posição do governo federal, e ao PGR a gente espera que defenda o interesse do hipervulnerável, mas caberá ao doutor Augusto Aras, que é o nosso procurador-geral da República, ter o entendimento que ele achar mais pertinente para defender a sociedade. O que o GT fez, o GT do consumidor que trabalha para a Procuradoria-Geral da República, foi emitir uma nota técnica, nós emitimos uma nota técnica onde nós alertamos toda a comunidade e o próprio Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República dos riscos que a sociedade está correndo se permanecesse mínimo existencial em 25%. Então, depois desse prazo de 10 dias para que a AGU e o Procurador-Geral da República falem, aí ele vai concluir o processo e ele vai decidir se ele dá ou não uma liminar, que foi o que foi pedido nas ações, para suspender esses artigos do decreto, que não só isso não, Antônia. Todo mundo só fala do artigo que decretou em 25%, mas tem coisa muito pior no decreto. Tem artigos no decreto que diz o seguinte, que além de ser do cidadão poder comprometer 75%, várias dívidas que ele tem, não relacionadas a consumo, não entram nos 75%. Então, ele abriu uma série de exceções legais que não somam nos 75%. O que isso significa na prática? Que se você... a pessoa que for ofertar o crédito, se ela tiver má fé, ela está amparada no decreto para, na prática, ofertar muito mais do que os 75%, porque o decreto dá tanta exceção que, na prática, ele tem como comprometer. Ele pode comprometer o salário todo, na verdade, né? Existe um prazo para esse julgamento final aí no Supremo Tribunal Federal? Não, aí o Supremo ouviu as partes, né? O doutor André Mendonça, ele mandou ouvir as partes, e ouvir das partes conclui para ele. Ele não tem, como ele é um ministro do Supremo, ele não tem um prazo. Na verdade, até me desculpe, eu cometi aqui um equívoco. Eu vou ler aqui o que disse o ministro André Mendonça. Ele deu 10 dias para a presidência da República. O presidente da República, né, o gabinete do presidente da República, tem 10 dias para defender a posição dele. Passado esses 10 dias, ele deu sucessivamente 5 dias para o advogado-geral da União e para o procurador-geral da República. Então, o que significa? Que nos próximos 20 dias o processo vai ser instruído. Aí vai concluir para o ministro André Mendonça com a resposta do gabinete do presidente da República ao final dos 10 dias e ao final dos sucessivos 10 dias com as respostas do advogado-geral da União, que certamente defenderá a posição do governo federal, que é o papel deles, e finalmente, com a posição do Procurador-Geral da República, que nós, que defendemos, né, o direito do consumidor, estamos aí torcendo para que seja
um parecer que defende o que todas as associações, por unanimidade, estão defendendo, de que esses artigos precisam ser revogados, não todo o decreto, mas alguns artigos. Até porque esses artigos que criam exceções legais para sair da faixa dos 75%, eles violam o próprio artigo 6 do CDC. Porque quando a lei instituiu o superendividamento, a lei do superendividamento foi criada, eu vou ler aqui para ficar mais fácil o texto. Ela diz o seguinte, no artigo 6, inciso 11, que deve ser garantido como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, educação financeira e prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos de regulamentação. E que a preservação do mínimo existencial deve ser usada também na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Ou seja, o que a lei diz? Que a oferta de crédito tem que ser responsável. E que quando você oferece um crédito, você tem que explicar para o superendividado os riscos que ele está correndo. Porque há estudos sérios que dizem o seguinte, que a maioria das pessoas que estão superendividadas, além da questão financeira, elas também padecem de saúde mental. Grande parte dessas pessoas, elas têm problema de depressão, têm problema de pânico, de ansiedade, e muitas, inclusive, desses casos, levam essas pessoas a cometer até suicídio. Procuradora, eu quero agradecer pela sua presença aqui no Agenda Econômica, dando essas explicações, e a gente volta a esse tema quando a gente tiver uma solução aí da justiça para a questão. Muito obrigada, senhora. Eu queria agradecer. Muito obrigada também. E eu agradeço a você, telespectador, que nos acompanha pela TV Senado, ao internauta que assiste a Agenda Econômica no site da TV, senado.leg.br/TV, ou no canal da TV Senado no YouTube, que é youtube.com/TV Senado. Muito obrigada pela companhia. Aproveita e se inscreve aí no nosso canal no YouTube e ativa o sininho para notificação dos programas do seu interesse. Até o próximo Agenda.